Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual, pedindo a Deus que nos dê sempre mais um coração de águia, que busca as alturas, que faz questão de buscar as alturas, porque sabe que sua vocação é esta. A águia, ela representa coragem, astúcia, né? Eu me recordo que há muitos anos atrás aqui no programa, a gente contou uma história a partir de um e-mail que a gente recebeu, de como uma águia vive o seu processo doloroso de renovar-se, né? Que ela, num determinado momento, ela sabe, quando ela já não tem mais o bico afiado para pegar a sua caça, né? Ela sobe para as alturas, arranca todas as penas e vai batendo até que aquele bico se rompa para que um novo venha. Então esse processo doloroso que ela passa, aquele tempo que ela fica reclusa, para depois voltar a voar e ganhar as alturas, é muito significativo para todos nós, né? Porque às vezes a gente está uma águia descaída, né? Mas quem disse que neste momento a gente também não está cumprindo o papel de águia? É justamente a gente saber se recolher para poder dar ao nosso coração, né, à nossa mente, ao nosso corpo, a oportunidade de se refazer. Não é nenhum problema a gente admitir, de vez em quando, que nós precisamos fazer pausas. Nós somos humanos. E porque somos humanos, somos marcados pelo limite, pela precariedade. Então, se a gente quiser continuar na condição de limitados, que não se entregam aos limites, a gente tem de fazer as pausas para a reposição das forças, né? A gente pode fazer isso todos os dias. Quando a gente constrói na estrutura dos nossos dias, quando a gente se dá o direito, né,
de ter 15, 20 minutos de oração pessoal, de reflexão, até mesmo de silêncio. Outro dia, gravando um programa, até que vai ao ar agora na Semana da Jornada Mundial da Juventude, aquele programa da Fátima Bernardes, lá no Rio de Janeiro. Eu estava com aquela atriz, Cássia Kiss Magro, né? Ela acrescentou um sobrenome agora. E a gente conversando sobre a oração, o conceito de oração. Ela me disse assim: padre, para mim, a oração que mais funciona é quando ela falou que ela tem na casa dela tipo um oratório, onde ela tem uma imagem de Nossa Senhora. Ela senta-se ali no chão e fica em silêncio. E ela diz que aquele silêncio é a oração dela. Que ela não tem costume de pedir, que ela não tem costume de dizer muita coisa. Na verdade, o que ela constrói naquele momento é uma oportunidade de se refazer diante de Deus através do silêncio. Você já observou como nós somos hoje quase que indispostos àquilo que nos silencia? Eu reescrevi agora, minha gente, até vou lançar agora na Bienal, em agosto, o meu livro, acho que foi o livro meu que mais repercutiu. Talvez você tenha lido também, tenha encontrado nele algumas coisas boas para a sua vida, que é o livro Quem Me Roubou de Mim. Eu vou lançá-lo novamente agora em agosto, numa edição totalmente reformulada, bastante reescrito, e tem uma primeira parte que eu reescrevi do Quem Me Roubou de Mim, que é um capítulo que se chama Quando Somos Estranhos a Nós Mesmos. É uma característica dos dias de hoje. Nós estamos muito indispostos quando nós somos convidados a refletir quem somos. Você observou que às vezes você tem reações que não são interessantes, que não são positivas, que não são cristãs, né? Que não pertencem a característica, que não fazem parte de quem é águia, de quem tem vocação a ser águia. Às vezes você trata as pessoas mal, você é ciumenta, você é egoísta, você é mentirosa. Não é que você seja, é que naquele momento você foi motivada a agir a partir de algo que é muito baixo em nós. Não é? Todos nós temos essa concupiscência. São Paulo chamava isso de concupiscência, que é como se nós tivéssemos uma tendência natural ao erro. Qual que é a melhor maneira que nós temos de frear os nossos avanços nesses erros, que muitas vezes, porque a gente vai repetindo, a gente se acostuma com eles e a gente acaba se transformando neles. Isso é horrível. Por que a gente faz isso tanto? E por que é tão comum hoje as pessoas errarem e não tomarem consciência de que estão errando, e porque não tomam consciência do erro que cometem, elas vão mergulhando em processos autodestrutivos, vão se tornando pessoas difíceis, porque falta reflexão. E nesses novos capítulos, que depois, quando você tiver a oportunidade de ler novamente, quem não leu, lê pela primeira vez o livro Quem Me Roubou de Mim. Nesse capítulo eu trato justamente dessa indisposição do ser humano, do humano, né, que somos nos dias de hoje, quando o assunto é silêncio, calma, tranquilidade, serenidade. Quando nós precisamos buscar quebrar as estruturas deste mundo moderno que nos acelera tanto, para a gente tocar as realidades humanas. Está aparecendo a capa do livro antigo, né? Vocês vão ver que vai vir com uma nova capa, um novo formato e bastante reeditado. Por que nós somos tão indispostos, né, a refletir quem somos? Por que nós estamos ficando cada vez mais estranhos àquilo que é humano? E é estranho que às vezes algumas religiões, né, algumas profissões de fé, ao invés de fazer o humano ser amigo de si mesmo, ele coloca uma oposição, né? Lá também escrevo sobre isso. Neste livro vem também uma longa conversa sobre os riscos de uma religião que aliena, que sequestra a nossa subjetividade, que nos impede de fazer a verdadeira experiência de Deus, que resulta sempre, quando positiva, quando bem vivida, numa experiência de cuidado pessoal. Eu gosto sempre de dizer isso. O verdadeiro religioso, o verdadeiro homem e mulher religiosos,
São aqueles que vivem na dinâmica dos seus dias, o cuidado constante de refletir quem são, de tomar posse das questões humanas que estão sempre diante de nós. E então sim, a nossa experiência do sagrado é possível, porque a gente não despreza o que é humano. Eu vou olhar para a minha experiência com Jesus e vou identificar que a minha experiência com Ele me faz pensar na maneira como eu vivo. Então tem uma conexão direta. Mas a gente precisa criar o espaço para isso acontecer. Da mesma maneira como a águia se recolhe, né, e vive aquele processo doloroso de reconstrução. Imagina arrancar todas as penas para que venham novas, e depois bater o bico na pedra até que esse bico seja arrancado, para que venha um outro bico novo que lhe dê condições de voltar a ser a grande águia. Porque todo mundo passa pelo processo de cansaço, né? Todo mundo passa pelo processo de perceber que a renovação é necessária. E para isso nós precisamos refletir, porque às vezes a gente acha que está tudo bem. Já estamos sem bico há muito tempo, mas ninguém nos disse, né? Ninguém teve coragem de dizer, né? Já perdi, as nossas asas já não nos levam a lugar nenhum, mas a gente insiste em continuar com elas. Cuidado. É muito nobre na vida a gente saber reconhecer que nós precisamos parar, que nós precisamos fazer uma pausa, né? Retirar o time de campo, reorganizar a tática, é importante. Essa vida nos apressa demais. Então, nós precisamos fazer um movimento contrário. Nós precisamos buscar essa calmaria para que a gente não viva as consequências nefastas dessa pressa. São consequências altamente nocivas na nossa vida. Porque um ser humano que não se reflete, ele vai ter muito mais dificuldade de superar-se. E às vezes eu fico pensando, minha gente, que esse é o maior de todos os desafios que nós precisamos vencer. É a gente não ser abatido por nós mesmos. É a gente ter disposição de tocar naquilo que nos destrói, naquilo que nos sabota, né? Tantas sabotagens interiores, né, que nós vivemos. Você já percebeu como você se autodestrói, como você se autossabota? E às vezes a gente não tem coragem de quebrar isso. Às vezes a gente não tem coragem de parar o processo. E aí a gente vai com essas asas sem vergonha, achando que estão nos levando a algum lugar, mas já não estão há muito tempo nos alimentando, nos fazendo ganhar as alturas, porque precisam ser renovadas. E é tão bom, de repente, você chegar diante de tudo aquilo que você tem e falar: está na hora de reformar isso. Vou reformar o meu amor pelos meus filhos, vou reformar o amor pelo meu marido, pelo meu namorado, pela minha namorada, pelo meu pai, pela minha mãe. Nunca é tarde para a gente renovar esse amor. A gente abrir as gavetas do nosso armário e descobrir tudo aquilo que ali é excessivo, que a gente não precisa, que está entulhando, dar um jeito de queimar os papéis antigos que só nos servem de peso. Fazer uma limpeza externa que repercuta na nossa alma. Aquele quarto que você nunca é capaz de arrumar, né? Está sempre naquela bagunça. Carro, né? Eu tenho uns amigos que às vezes quando eu entro dentro do carro deles, eu gosto de carro organizado. Então, não aguento nada jogado no chão. Se o carro está sujo dentro, né? Vamos limpar. Por quê? É um ambiente que vai repercutir dentro de nós. Não sei como ela anda. Juliana, minha amiga lá de Formiga, Juliana Leão, esposa do Ademar, um casal queridíssimo, que eu amo muito. Eu entrava dentro do carro da Juliana, era tanta revista, tanto jornal, tanta coisa. Eu falei: como é que você consegue ficar dentro desse carro? Ela ria, e aí depois a gente virou até piada, né? Mas quando a gente tem por exemplo, se eu jogo um papel dentro do meu carro, aquele papel me incomoda durante um dia, dois. Se eu não faço alguma coisa,
é provável que eu jogue o segundo. E assim a gente não para de jogar papel porque não teve coragem de retirar o primeiro. Não é verdade? A gente vai se acostumando com as estruturas que nos pesam. Alguém nos impõe um pequeno fardo, a gente aceita. A gente recebe mais um segundo fardo e a gente vai aceitando. E daqui a pouco, o outro vai achar que nós somos o depósito dos fardos dele. Não, não pode ser assim não. Até esse final de semana eu vivi uma situação muito... que foi uma decisão minha. Eu vim aqui para a Canção Nova e eu sempre tenho o hábito de receber as pessoas depois que termina a minha pregação. Eu gosto de ir lá cumprimentar todo mundo. Mas eu estava observando que às vezes fica uma coisa injusta, desonesta. Porque onde é que eu tenho que dar o meu sangue? Na hora da minha pregação. E eu não venho só para a Canção Nova fazer aquele evento. Estou vindo de outros, estou vindo de outras situações. A minha semana é sempre pesada. E às vezes, aquele grupo de pessoas que me espera, tem gente ali que só quer me dar um oi, padre. Mas tem gente que me explora. E que quer sempre tirar a mesma foto toda vez que me encontra, em nome de um carinho que diz ter, tudo bem. Mas chega um momento que eu não tenho que carregar esse fardo da expectativa do outro. Não é justo comigo. Onde é que eu, como padre, tenho que gastar o meu sangue? Na minha missão. Tudo mais que comece a extrapolar, virar exagero, fixação da pessoa em mim, eu não tenho a obrigação de levar esse fardo. O carinho, minha gente, ele tem que ser medido a partir do bom senso. Não, eu vejo o Padre Fábio toda vez que eu venho aqui. Então vou dar a oportunidade a quem não vê. Eu não tenho que estar toda hora grudado lá na cerca para encontrar o Padre Fábio de novo. Eu encontro com ele sempre. Vou dar a oportunidade a quem não encontra. São os fardos. Então, nessa semana, eu não falei nada, né? Porque nem é elegante. Boa noite, seu Cristo. Mas eu estava com uma infecção intestinal naquele domingo. Eu fiz a missa no sacrifício, participei da missa com febre, com dor de barriga. Então, na hora que terminou, eu ainda fui dar uma entrevista, fui atender uma situação da Canção Nova lá nos bastidores, tive uma pequena reunião. E na hora que terminou, o que eu mais precisava era ir embora. Tomar um banho, me alimentar do direito, me hidratar, que eu estava muito desidratado, estava me sentindo mal, com febre. Mas às vezes a gente vai aceitando as convenções que as pessoas vão criando para nós, e essas exigências, elas vão ficando cruéis. E não só sou eu estou partilhando aqui porque eu vivi essa situação essa semana e tomei uma decisão de que eu não vou permitir mais. Que quando o meu cansaço for superior às minhas forças, eu não vou me sacrificar para fazer alguém, de repente, mais uma vez repetir um gesto de fixação em mim ou uma necessidade que não entra dentro do meu contexto de evangelização. Não é importante aquilo, minha gente. O importante é o que se prega na missa. O importante é o que se vive ali no momento da missa. Tudo mais pode se tornar um exagero que pesa quem está vivendo e dificulta a experiência do outro. Mas você também é vítima disso. Quantas vezes na sua vida você começa a perceber que você está cumprindo um papel que não é justo, que não é correto, porque você não teve coragem de posicionar as pessoas do jeito certo? Isso acontece muito dentro de casa. Quantas mulheres eu vejo sobrecarregadas de responsabilidades que não deveriam ser delas. A vida dentro de casa, ela tem que ser partilhada com muita honestidade, com muita justiça, senão vira fardo em cima do outro. E aí aquela pessoa, ela fica tão subjugada a dar conta de tudo, que falta a ela a oportunidade de viver a reposição que a águia tem que viver. E às vezes nós ficamos voando baixo, é porque não temos coragem de tomar esse posicionamento, de assumir esse posicionamento e dizer: minha gente, a partir de hoje aqui dentro dessa casa, eu quero sim ter o direito de dividir essas funções e gostaria muito de ser olhada como um ser humano, de ser olhado como um ser humano que tem limites, que carece ser compreendido no momento em que eu precisar. Eu gostaria de ser compreendido como mãe, como pai, como esposo, como filho. Esse é um direito, minha gente, que todos nós precisamos buscar. Isso é evangélico, não é?
você aí identificar por que a vida te pesa mais do que deveria pesar. Essa pergunta é séria e essa reflexão nós não podemos fugir dela. Você só pode gastar o seu sangue naquilo que que realmente lhe compete. Cuidado com os exageros da sua doação, cuidado com os exageros das exigências dos outros na sua vida, porque isso pode virar uma crueldade. E em nome do amor, viu? As pessoas veem tudo em nome do amor, cuidado. Em nome do amor, a deselegância acontece, a incompreensão prevalece. Em nome do amor. Que amor é esse? Que muitas vezes você não experimenta dentro da sua casa. Dizem que amam você, mas na hora que você precisa de um espaço para você, ninguém é capaz de assumir a sua responsabilidade naquele momento para que você tenha condições de viver o seu momento, o seu descanso, o seu lazer. Que é isso? Por que nós sobrecarregamos tanto as outras pessoas com as nossas expectativas? Porque nos falta maturidade cristã, minha gente. Porque nos falta bom senso, porque nos falta equilíbrio. E é disso que nós estamos falando aqui. A águia só pode voar alto porque ela, no momento certo, ela se retira. A águia só pode voar alto porque no momento em que ela sente que o corpo dela já não está mais obedecendo aos comandos que ela precisa ter na condição de águia, ela se recolhe, ela se retrai e vai viver lá o seu processo de recuperação. Todos nós precisamos fazer isso. Às vezes nós morremos antes da hora, porque nós deixamos o nosso sangue correr, vazar em lugares que não deveriam vazar. Nós nos sacrificamos onde não deveríamos nos sacrificar. É buscar o essencial. É começar a olhar para a nossa realidade com crueza, né? Sem romantismos. Veja-se, olhe-se e se doe. Não tenha medo de se doar, mas que a sua doação seja feita, seja pensada e refletida sempre diante do Senhor, porque só Deus pode nos mostrar onde é que nós estamos errando. Eu preciso o tempo todo, como padre, pedir a Deus que me ilumine para que eu exerça o meu pastoreio do jeito certo. E você precisa pedir a Deus o tempo todo para que Ele lhe ilumine, para que você exerça o seu pastoreio do jeito certo. Porque senão, se a gente não reflete, se a gente não busca essa reflexão que nos faz qualificar a vida que nós vivemos, é bem provável que o nosso cristianismo fique de fachada, que o nosso amor fique teórico, que o nosso respeito só aconteça quando nos convém. E não é para isso. A nossa humanidade carece o tempo todo de ser lapidada. Nos excessos e também no reconhecimento. Eu não estou me doando como deveria me doar, né? Porque aqui a gente está falando de quem está sobrecarregado. Então a gente vai e conversa agora com aquele que está esperando tudo pronto. Não, é o meu passo, é o meu lado que eu preciso cuidar para que aqueles que estão comigo não sejam sobrecarregados com os meus pesos, com os meus fardos. Seria tão bom, minha gente, se todos nós tivéssemos o direito de fazer isso, não é? Sem que você fosse julgado, sem que você fosse, enfim, sem que você fosse vítima da crueldade de quem te vê de longe, né? De quem não sabe do que você passa. Sou muito solidário a todos aqueles que hoje vivem os fardos, os excessivos fardos de exercer uma liderança, de ter de dar conta de uma casa, de uma família. Tantas mães, né? Tantas mulheres hoje que estão tão judiadas pela vida, que estão tão sofridas, porque ao longo de sua história, o amor daqueles que estavam ao redor não lhes favoreceu um descanso, esse momento de águia, de renascimento, de vida nova, né?
essa oportunidade que a gente pode dar ao outro de se refazer, com o nosso jeito de ser. É muito bom quando você tem alguém que não lhe pede aquilo que você não pode dar. Eu gosto de dizer isso. Há coisas que não sou eu que tenho que dizer não, é o outro que não pode nos pedir. Então é muito bom quando na vida você encontra aqueles que não pedem aquilo que você não deve dar. Aqueles que são capazes de olhar para você de maneira livre e aceitar o Deus que você tem a oferecer, ou até mesmo compreender os limites que são próprios nossos. É águia que nós queremos ser. É para cima que nós precisamos viver. Olhar para as coisas do alto. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor.